fazermos a prece, eu queria agradecer a oportunidade que nos foi dada de vir aqui e falar um pouco do Evangelho com a consciência de que a divulgação do Evangelho se dá muito mais pelos atos do que por palavras. Até há uma fala de Francisco que diz: ide, pregai o Evangelho, se necessário, use palavras. O Evangelho vivo é aquele que nós exercitamos diariamente. Bom, com essa ressalva e agradecendo mais uma vez tanto o convite da diretoria quanto a presença de todos, eu convido a todos a fechar os olhos da carne, abrir os olhos do coração, do espírito, e sentindo as vibrações do nosso Mestre Jesus, pois sabemos que onde 2 ou mais pessoas estiverem reunidas em seu nome, Ele estará conosco. Vamos sentindo as suas vibrações de luz, de harmonia. E a moda de Chico Xavier, quando nos dizia para subir uma oitava em nossas vibrações, para conseguirmos captar todos esses eflúvios, todas essas bênçãos, que os emissários, que os enviados de Cristo, os mentores dessa casa de trabalho, os nossos guias espirituais particulares, que eles possam multiplicar essas influências positivas em nossos corações, para que gravem fundo em nossas consciências e saiamos todos daqui mais encorajados, com a nossa esperança renovada, com a nossa fé alimentada e com a vontade sincera de vir realmente a praticar o Evangelho todos os dias de nossas vidas. Que assim seja. Hoje, nós falaremos a respeito de um versículo da primeira carta aos Coríntios. Paulo aos Coríntios, carta número 1, capítulo 5, versículo 7. Alimpai-vos do fermento velho, para que sejais uma nova massa. Nós vamos discutir o que seria esse fermento, o que é essa massa. Mas antes, nós vamos fazer uma breve reflexão a respeito do próprio Paulo. Qual é a autoridade de Paulo para dizer isso aos coríntios? E o motivo de que ele estava fazendo isso. Quem aqui já leu Paulo e Estevão? Eu, aconselharia, do fundo do coração, para aqueles que leram, releiam, sorvendo todas as letras. E aqueles que não leiam, procurem. De todos os perto de 500 livros escritos, psicografados por Chico Xavier, 200 deles pela palavra de Emmanuel, talvez este seja a obra-prima. E aquilo que muitos de nós, quando lemos a primeira vez e talvez a segunda, entendíamos como um romance histórico, assim está catalogado. Mas hoje, nesse exato momento, Haroldo Dutra Dias, com 2 equipes, ele coordena 2 equipes de estudos, que ele está provando que esses livros que os livros há 2000 anos, 50 anos depois, Paulo e Estevão, não são romances históricos. São a história viva, onde o autor foi buscar nos arquivos psíquicos todas as informações. Então, quando relermos os livros, ou quando lermos os livros, compreendamos que estamos assistindo um filme real, um documentário, que aquilo não é um romance. Paulo, como muitos aqui não leram, vou fazer um brevíssimo resumo, mas mais ou menos assim. Paulo nasceu, na verdade, Saulo, na cidade de Tarso. Saulo, ele, nascido hebreu, também tinha cidadania romana e grega. Falava essas 3 línguas e transitava por essas 3 culturas como ninguém. Um homem forte, vigoroso, inteligente, doutor da lei, fariseu. Discípulo de Gamaliel. Gamaliel, talvez entre os doutores da lei, aquele que mais se destacava pelo amor e pela compreensão das Escrituras. E essas Escrituras, estamos falando do Velho Testamento.
aquelas escrituras, as leis de Moisés, a quem os fariseus se dedicavam com todo o afinco. E Saulo era um grande defensor dessas leis, um homem reto, probo, íntegro e trabalhador para Moisés. Ele, conversando com um amigo, descobre que tem um tal de Estevão, que tem lá uns loucos que seguem aquele rapaz de Nazareno que foi morto na cruz, apenas um carpinteiro, e que eles estariam dizendo lá naquela igreja que eles montaram coisas a respeito deste ser, de Jesus, que talvez não estivessem de acordo com as leis de Moisés. Então, Saulo foi verificar pessoalmente na primeira igreja fundada por Simão Pedro, chamada Casa do Caminho. E aí vale também chamar a atenção para uma coisa. Quando falamos a primeira igreja fundada, vem em nossa mente talvez um salão como esse, ou algo maior, ou mais simples, mas um lugar onde as pessoas se reuniam para falar de alguma religião. Não foi assim com as primeiras igrejas fundadas por Pedro e depois por Paulo. As igrejas, na verdade, eram um conjunto de pessoas, muitas vezes reunidas na casa de alguém, ou à beira de um lago, ou debaixo de uma árvore. Essa era a igreja. Era a igreja da ligação de homens, de espíritos, de corações. Mas a Casa do Caminho tinha uma particularidade a mais. Essa sim talvez fosse um rancho ou coisa parecida. Muito simples. Mas foi, talvez, a primeira casa de caridade que se tem notícias. O primeiro hospital. O primeiro lugar onde se cuidavam de todos os desvalidos. Porque até então, os leprosos eram colocados à margem da sociedade, os órfãos eram largados à própria sorte, e os doentes relegados pela própria família, aqueles que não tinham condições, também deixavam a rua mendigando. Pedro os recolhia a todos e cuidava, como foi ensinado por Cristo, cuidava de todos como verdadeiros irmãos. Essa era a igreja. Esse era o evangelho que ele pregava. E quando dava tempo, tinham algumas prédicas, algumas preleções para se falar das Escrituras. Essa era a igreja que Saulo encontrou. Ele tomou um susto quando viu todas aquelas pessoas doentes, leprosas e cheias de problemas. E falou, o que esses caras estão fazendo aqui? Eles são loucos. Mas quando ele ouve Estevão falando de Cristo, o coração dele é tocado. Ele consegue sentir as vibrações de verdade, de luz, de sabedoria, que vinham de Estevão também, um jovem rapaz, também nascido hebreu, também nascido e criado na religião mosaica, mas que já havia conhecido Cristo. E já tinha absorvido Cristo e pregado as palavras de Cristo. E Saulo sente tudo aquilo, porém, o orgulho fala mais alto, o orgulho da raça. Vamos lembrar, gente, antes de julgarmos, antes de jogar as pedras em Saulo. Imaginem vocês, um rapaz de 28, quase 30 anos, bonito, muito rico, um cidadão do mundo, ele transitava nas 3 maiores culturas de então, com o título de doutor da lei, ou seja, ele tinha todos os títulos almejados se enxergarmos com os olhos da carne. E Estevão estava falando que tudo aquilo não tinha valor, que os verdadeiros títulos são os espirituais, são aqueles que conseguimos conquistar limpando os nossos corações e amando os nossos irmãos. Como eu disse, ele era um homem íntegro, honrado, bom, porém, o orgulho, esse fermento velho, e aí já tem a dica do que nós vamos conversar, esse fermento velho azedou a massa. E em vez dele, que provavelmente era isso que estava escrito antes de vir, porque Cristo, para uma missão como a do Saulo, como a do Paulo,
E aí, para quem também não... para a gente estar no mesmo capítulo aqui, este Paulo a que nos referimos é o São Paulo da Igreja Católica. É o São Paulo que dá o nome à maior cidade, que, aliás, fundada por Emmanuel, quando Manuel da Nóbrega, em homenagem a esse espírito que Emmanuel tem com tanto carinho em seu coração. É também o nome do grande estado, do maior time de futebol, não é? Ou não? Aí tem controvérsias. Não, mas lembra que ele mandou uma carta dando bronca porque os coríntios estavam fazendo besteira. É verdade. Vamos contextualizar. Voltando então, Saulo mandando a carta aos coríntios. Ele estava dando bronca neles, porque aquela comunidade estava se desvirtuando. Os coríntios, não os São Paulos. Mas vamos lá, brincadeiras à parte. Este homem, provavelmente, a missão que ele tinha, se não fosse Paulo, provavelmente o cristianismo seria apenas uma seita, pequena seita, linkada ao judaísmo e apreciada lá naquela região. Graças a ele, se ele fosse um ser de hoje, ele seria provavelmente o diretor de expansão de uma grande rede de franquias. Ele começou a colocar as lojinhas em todo o mundo. Foi isso que ele fez com as igrejas. Ele foi fundar todas as igrejas. Mas voltando, Cristo não ia improvisar. Ele falou, eu preciso de alguém que cuide, que monte as igrejas por aí. Deixa eu ver, esse Saulo está aqui, vamos fazer com ele, que ele é bom. Não. Provavelmente isso já estava marcado antes da encarnação de Saulo. E como ninguém encarna com a missão de errar, já falaram a respeito muito de Judas, por exemplo, que não era a missão de Judas fazer aquilo que fez. Aquilo foi um erro dele. Saulo também não estava aqui predestinado ao erro. Ele já era um espírito de muita luz, que Cristo confiou bastante nele para dar uma missão muito grande para esse espírito. E provavelmente estava combinado assim, olha, você vai ser um grande defensor do judaísmo, mas quando você estiver lá pelos seus 30 anos, você conhece Estevão, Estevão te apresenta para Cristo e você continua trabalhando nessa seara. Mas ele não fez isso. Nós, quando caminhamos aqui na esfera física, nos esquecemos muitas vezes nos esquecemos dos nossos compromissos, ficamos com a mente, com a visão obstruída por aquilo tudo que a carne nos escraviza, neste caso o orgulho, a vaidade, assim por diante. E ele não se deixou ser seduzido naquele momento. E mais, passou a perseguir os cristãos de uma forma assintosa, em especial Estevão. Passado lá, tinha que ter julgamento, eles estavam numa sociedade relativamente justa dentro do contexto. Ele consegue levar Estevão ao julgamento e ao apedrejamento. E como era um grande dia, um dia de glória para ele, nesse embate, ele traz a noiva, Abigail, quem ele amava tanto e era correspondido, para apresentar a Abigail para a sociedade, para os seus amigos do Sinédrio, naquele momento de tanta glória dele. E quando já estava Estevão quase desfalecido, com as pedradas, Abigail olha e reconhece Josiel, o seu irmão querido, que havia sido apartado dela um tempo atrás. Ela dá um grito, os três vão para um cômodo à parte, e eu acho que merece ser falado com as palavras de Estevão. Quando Estevão, já quase sugado em todas as energias físicas, pergunta para Abigail quem era aquele homem, Saulo. Ela diz, é meu noivo. Ele diz assim, Cristo os abençoe. Não tenho no teu noivo um inimigo. Tenho, aliás, um irmão. Saulo deve ser bom e generoso. Defendeu Moisés até o fim. Quando conhecer a Jesus, servi-lo-á com o mesmo fervor. Sê para ele uma boa companheira. Gente, ele tinha acabado de ser apedrejado, estava morrendo por culpa daquele homem,
E essa foi a reação dele. Vocês acham que Estevão já tinha realmente conhecido Jesus? Em todas as suas fibras. Por isso o nome Paulo e Estevão. Não há São Paulo sem a figura de Estevão, que aliás depois foi seu anjo da guarda. Bom, Saulo ficou lívido, ficou meio sem saber o que fazer. Seria já o segundo chamado de Cristo, que ele continua não ouvindo. E em vez dele se curvar, aquela evidência de que há uma força mais poderosa naquele coração que já tinha conhecido Cristo, continua acreditando que os poderes dele da terra prevalecem. E mais, desfaz o noivado. Afinal, como que eu vou me casar com a irmã de um criminoso? Ela adoece, vem a falecer também, mas antes ele ia se reconciliar com ela e sabe que Ananias também tinha convertido a própria Abigail ao cristianismo. Todos eles eram judeus. E aí vem uma passagem, essa mais conhecida de todos, onde ele, enlouquecido, vai ao encalço de Ananias e, sabendo que Ananias estava se dirigindo a Damasco, ele está indo na estrada de Damasco, e aí Cristo vem pessoalmente. Uma grande luz faz com que Saulo caia do camelo, de joelhos, cego pela luz, e pergunta quem és, e ele fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és? Sou Jesus. Que queres que eu faça, mestre? Naquele momento, provavelmente caiu a ficha. E ele já começa a compreender a missão que ele tinha na terra e que tinha se esquecido. Ali começava a se limpar o fermento velho. E eu digo começava, porque ele precisou ficar mais 3 anos no deserto, para depois começar o seu labor no cristianismo. Então, eu perguntei, será que ele tinha autoridade moral para nos dizer, para dizer aos coríntios: alimpai-vos do fermento velho para que sejais uma nova massa? Sim, ele tinha toda a autoridade para isso. Mas, como no todo o Evangelho, que ele também estava inspirado diretamente por Cristo nessas cartas, todo o Evangelho, ele não é restrito a uma comunidade nem a um tempo. Ele é reverberado por ser uma verdade de Cristo. Ele é reverberado por todo o universo e por todos os tempos, pela eternidade. Por isso, passados já 2000 anos, é como se ele estivesse falando para nós. Essa carta não foi para os coríntios, foi para os limerenses, rioclarenses. Alimpai-vos do fermento velho, para que sejais uma nova massa. E cabe a nós olhar em nós o que seria esse fermento velho. Quem de nós, num passado remoto ou mesmo mais recente, não precisamos, se analisarmos as nossas consciências com a lupa do nosso coração limpo, do nosso coração próximo de Cristo, conseguiremos enxergar quantos erros já não cometemos nessa vida. Quantas coisas que fizemos e nos envergonhamos e tentamos depois consertá-las. Quem de nós pode atirar a primeira pedra? Né? Mas se somarmos todas as nossas existências corporais e extracorpóreas, a nossa ficha criminal, ela vai se largando aí por quilômetros, talvez. Mas essa é a nossa melhor versão. Se nós somos espíritos milenares, reencarnantes há tanto tempo, hoje nós estamos na nossa melhor versão. Aproveitemos isso. E mais, essa melhor versão nós tivemos a opção, ou a bênção, de abraçarmos essa doutrina de luz, que nos exorta a essa modificação interior. E é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês,
de verdade, gente, com toda a humildade, dizendo para vocês, eu já fiz essa palestra algumas vezes antes, eu já estudei bastante para prepará-la, o que significa que eu sou o grande devedor que precisa ouvi-la. Mas eu tenho a impressão de que todos nós também precisamos. Mas ouvir da seguinte forma: sair daqui e dizer, rapaz lá de Rio Claro, fala mais ou menos, falou isso, falou aquilo, foi bom, não foi, e não mudar a nossa vida, de nada vale. Não vale. Se eu vier aqui falar para vocês, ir lá e acolá, e estudar, e entregar dinheiro para os pobres e comida para lá, também Paulo aos Coríntios, mas sem amor eu nada serei. Nós temos que nos transformar, e o Espiritismo nos mostra isso com muita clareza. Então, se sairmos daqui hoje e não mudarmos uma vírgula, não valeu a pena ter vindo. Não valeu. Essa questão do fermento velho, já no Velho Testamento, aliás, eu fui buscar, eu falei que eu fui estudar para poder fazê-la. Em toda a codificação kardeciana existe a palavra. Em todos, no Evangelho, no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns. Tudo como referência a algo que precisa ser extirpado de nós. O fermento aqui não é para fazer crescer a massa, poderia ser usado nesse sentido também. Olha, com o fermento do amor, você mexe nessa massa e a sua massa vai crescer. Mas o fermento tem sido usado nas lições do Evangelho como algo que precisa ser limpo. E aí, no Velho Testamento, em Êxodo, existe lá uma passagem que diz que de tal dia até o 7º dia, as pessoas têm que limpar a casa de todo o fermento e só se alimentar de pão ázimo ou asmo, ou seja, pão sem fermento. Como sempre, ou quase sempre, a humanidade pega esses ensinos e os leva ao pé da letra. Muita gente come o pão sem fermento achando que está fazendo alguma coisa. Mas está lá na Bíblia, eu tenho que fazer. Mas a gente precisa entender qual é o significado por trás disso. O que nos vale comer um pão fermentado ou sem fermentado? Tanto faz. Aliás, o que nos vale fazer uma palestra ou ouvir uma palestra? Tanto faz. O que vale é o que passa no nosso coração. E o pão sem fermento? Qual é o conceito de pão? Alimento. E qual é o grande alimento? O que Cristo se declara? Eu sou o pão da vida. A verdade de Cristo é o pão que devemos nos alimentar. Mas um pão limpo, um pão sem fermento. É impossível para nós, vou dar um exemplo agora. Eu venho falar aqui do Evangelho, venho falar de Cristo, e é impossível eu não colocar coisas minhas nesta preleção. Isso significa que eu estou fermentando um pouquinho. Se eu der uma opinião, se eu não for absolutamente fiel, e não só em palavras, mas em sentimento, e aí acho que vai ser muito difícil, tem um pouco de fermento a ser limpo. Percebe? Vamos ver aqui quais são, onde a gente poderia prestar atenção em nós mesmos e compreender de que fermento que nós temos que nos precaver. Tem uma outra passagem de Cristo, que ele está lá cruzando o barco e fala assim, aprecatai-vos, fala para os seus discípulos, aprecatai-vos do fermento dos fariseus. E aí, não sei se é João que olha para Pedro, com um deles vai conversa com o outro, será que nós estamos levando o pão dos fariseus e está errado? E Cristo põe a mão na cabeça, ai meu Deus, não é desse pão que eu estou falando. Aprecatai-vos da doutrina dos fariseus. Que doutrina que era essa? A do culto exterior. Um culto à religiosidade exterior. Eles não vivenciavam a religiosidade. Eles externavam uma falsa religiosidade de uma forma hipócrita. E Cristo diz para os seus discípulos, aprecatai-vos
desse fermento. Tomem cuidado com isso. E se nós, como eu disse antes, somos espíritos reencarnantes, e o mais novinho aqui deve ter, sei lá, uns 50 mil anos aqui na Terra, e imaginando que nesses 50 mil anos cultuávamos o Deus Sol, o Deus Lua, dávamos a eles sacrifícios, muitas vezes sacrifícios humanos, por uma boa colheita. Quer dizer que nós tivemos 48 mil anos acreditando nessas coisas, e mais recentemente a gente vem tentando acreditar em outras. Então isso tudo, esse farisaísmo está em cada um de nós. Então nas casas espíritas temos que tomar cuidado com os cultos que faremos, com os hábitos que vamos começar a criar, hábitos exteriores. Não tomar a água fluidificada por tomar a água fluidificada. Compreender e sorver aquilo de uma forma espiritual. Quais são os nossos vícios de pensamento, de sentimento? E vamos ver se a gente já está limpo de muita coisa. Por exemplo, no trânsito, quando você é fechado, qual o seu primeiro impulso? Ah, não, eu não xingo mais. Tá, ótimo, você já é educado ou medroso. Né? Das duas, uma. Agora, você tem ainda um primeiro impulso de fazer alguma coisa e depois se segura por medo ou por educação? Se você ainda tem esse impulso, eu tenho. Então eu tenho que me limpar disso, não é? São essas análises que a gente vai ter que ir fazendo. Então, eu sou traído pelo meu sócio, pelo meu patrão, pelo meu funcionário, pelo meu cônjuge. Eu perdoei 70 vezes 7 vezes. Perdoei externamente, pelo menos. E a solidariedade, como anda? E a nossa alimentação? Eu como só o necessário? Nós temos muita coisinha, muito fermentinho para ir tratando. E nesse mesmo capítulo, um pouco antes, ele fala assim: e um pouco de fermento leveda toda a massa. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Mas também existe, Emmanuel, ele fala que existe eu não lembro da palavra precisa agora, mas que todos nós temos, aliás, não foi Emmanuel, essa história, na verdade, é de um obsessor. Ó, ficou mais interessante. Fala que o obsessor é mais interessante que Emmanuel também, né? Mas um obsessor estudioso para cumprir fielmente bem o seu desígnio, o seu trabalho, estava comentando que cada ser, tem vários pequenos vícios, vários tendões de Aquiles pequeninos, mas que tem um central. Tem algo em cada um de nós que é um grande tendão de Aquiles. E ele, como obsessor, é nisso que ele se foca, porque vai ser o mais fácil dele nos derrubar. Bom, vamos aprender também com os nossos amigos obsessores. Eles também são filhos de Deus e estão colocados na nossa vida para o nosso aprendizado, ou não? Então, olhemos para os nossos todos pequenos tendões de Aquiles, nossos pequenos fermentos velhos, mas tenhamos olho para aquele que é o mais prejudicial em nós. E foquemos com muita força para tentarmos nos livrar dele. E aí nós podemos recorrer ao Livro dos Espíritos. Na pergunta 913, dentre os vícios, né, essa pergunta ela está no capítulo Conhecimento de Si Mesmo. Dentre os vícios, qual o que se pode considerar radical? É aquilo que falávamos há pouco. Qual que é o mais importante de todos os vícios? E os Espíritos respondem: temo-lo dito muitas vezes, o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há o egoísmo. E por mais que lhes deis combate, não chegarei a extirpá-los enquanto não atacardes o mal pela raiz, enquanto não lhe houverdes destruído a causa. O egoísmo, nós confundimos muitas vezes com chamar uma pessoa de egoísta é aquele que quer tudo para ele.
eu quero comer toda aquela comida, eu quero todos os amigos só para mim, os meus filhos perto de mim, e assim por diante. O egoísmo, na verdade, é a identificação com o ego. A identificação com a persona, com a máscara que nos envolve. Quer ver? Eu fui apresentado aqui como Edson, de Rio Claro. Aliás, de Araras, mas é de Rio Claro. Eu fui apresentado como Edson de Rio Claro. E se eu me identificar firmemente com isso, eu vou me esquecer que eu sou um espírito imortal, feito à imagem e semelhança de Deus, transitoriamente aqui na Terra como Edson. Que aqueles benefícios que Deus me concedeu nessa jornada, este corpo, os bens materiais que eu venho a possuir, a família que eu estou transitando, tudo isso pertence apenas à personagem do Edson. Não pertence à minha essência. Por isso, quando temos medo de perder alguma coisa, o medo vem do ego. Por quê? Eu, espírito, não tenho nada a perder. Eu, essa persona, essa máscara, tenho meus filhos, minha esposa a perder. Buda já nos disse que a origem de todas as dores está no apego. A origem de todas as dores está no apego. E quem tem apego é o ego. Por quê? O espírito tem consciência de que ele é imortal, que ele está em todos os lugares e que ele já tem todo o universo. Isso já está gravado na consciência de cada um de nós. E assim que depois também, isso é conversa para outra palestra, os espíritos vêm nos instruir de onde vem a fé. Ela está gravada na nossa consciência, essa noção de que já temos a felicidade a nos esperar. Essa é a verdadeira fé. É um sentimento. Fé não é raciocínio. Fé não é crença. Fé é um sentimento inato dessa bem-aventurança que todos já temos. Essa sementinha que foi plantada em nós, em cada um de nós. Então o egoísmo, ele é muito mais abrangente. Não é só aquele egoísmo de querer as coisas para mim. Eu conheço pessoas extremamente egoístas, sofredoras, que querem trazer as doenças todas para ela, para se sentir coitadinho. Ela veste a máscara do coitadinho. Eu conheço egoístas de todas as ordens. E vejo egoístas todos os tempos, principalmente quando me olho no espelho. E aí, mais para frente, no mesmo evangelho, no mesmo capítulo, não no evangelho, no livro dos Espíritos, Kardec questiona, tá bom, entendo que o egoísmo é uma forma bastante difícil, está arraigado em nós e que precisamos lutar contra isso, mas qual é o meio mais, pergunta 919, qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Porque nós somos atraídos a este mal. Pensa no desenho animado, onde alguém está cozinhando alguma coisa, vai aquela fumacinha com cheiro de bacon, com ovos, por exemplo, e um cachorrinho que estava dormindo lá no quintal, ele vem flutuando junto com a fumacinha, né? Todo mundo já assistiu esse desenho, coisas assim. É mais ou menos isso que as coisas da carne fazem conosco. Quando nós espíritos nos identificamos com a matéria, e quando eu digo matéria, essas sensações também, nós somos atraídos para as coisas da matéria. Mas nós temos que ser atraídos para as coisas perenes, e temos que trabalhar nisso. E aí vem aquela pergunta de Kardec, e a resposta. Um sábio da antiguidade vô-lo disse, conhece-te a ti mesmo. Ou seja, aquilo que eu tinha falado, vamos olhar no trânsito, qual é o primeiro impulso, quando damos um topão com o dedo aqui, qual é a primeira coisa que vem na nossa cabeça, e assim por diante. E aí a gente vai se identificando o que a gente ainda precisa melhorar em nós. Aí Kardec, como é um profundo conhecedor da alma humana, ele não é o suficiente aquela resposta, conhece-te a ti mesmo. Então ele faz a pergunta 919A. Tá, conhecemos a sabedoria dessa máxima, porém a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual é o meio de consegui-lo? E aí
Santo Agostinho é quem responde: fazei o que eu fazia quando vivia na terra. Ao fim do dia, interrogava minha consciência, passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. No tempo de Santo Agostinho, quando ele transitou pela terra, a vida era um pouco menos dinâmica, né? Menos acelerada. Tinham menos informações a serem compartilhadas, WhatsApp, televisão, internet, essa correria do dia a dia. Provavelmente, se formos tentar fazer isso no fim da noite ao dormir, não vai dar tempo e não vamos nos lembrar. Trazendo essa máxima de Santo Agostinho para os dias de hoje, eu diria: a cada 10 minutos, a cada 15 minutos, uma hora cheia no máximo, ou a todo minuto, pensem se nos últimos 5 minutos cometeu alguma coisa que, se Cristo estivesse vendo, e Ele está, você ficaria rubro de vergonha. E incluímos aí os pensamentos. Até porque sabemos que os nossos pensamentos são forças criadoras. Claro que se pensamos no mal e ainda não o cometemos, já é um ganho. Mas, quando estamos pensando no mal, estamos vibrando isso e alimentando a psicosfera e criando aquilo que estamos pensando. Somos todos co-criadores com Deus. E temos que ter essa responsabilidade muito firme em nossos corações. Já estamos chegando na hora. Então, reforçando, para que todos nós, todos os dias, todas as horas, orarmos e vigiarmos. Orarmos para nos conectarmos com a verdade. E vigiarmos os nossos pensamentos, sentimentos, para saber se estão conectados com essa verdade. E sempre que estiverem desconectados, para e recomeça. Vamos acabar com um breve resumo da parte de Saulo. Fermento velho. Sigamos o conselho de Paulo. Em sua carta aos Coríntios, limpem o velho fermento, origem de todo o tormento, suplício de todos os ímpios. Falou com a autoridade de um apóstolo de Jesus, que hoje vive a verdade carregando sua cruz. Quanta disparidade, era outra sua ação, outrora na impiedade, perseguia todo cristão. Cristo envia emissários, sinal do seu grande amor. O doutor da lei não os via, cego pelo orgulho da raça, apedrejando irmãos queridos no sinédrio ou na praça, com juízos arbitrários, criando suplício e dor. Mas a caminho de uma cidade, dos céus desce uma luz, e cego com a claridade não teve dúvidas, era Jesus. E a partir daquele encontro, o grande perseguidor, Paulo refeito na fé, forjado na luz e no amor, transforma o velho fermento, matando o homem cruel. Em Cristo, o soerguimento, nasce o apóstolo fiel. Muito obrigado e uma boa noite.